em que tinha escravo, que tinha o preto só trabalhando em atividade profissional subalterna, não tinha preto na universidade, não tinha negro doutor. Naquela época que não tinha isso, naquela época que a sua avó e a sua bisavó era dependente econômica do seu avô e do seu avô e seu bisavô frequentando prostíbulo e a sua avó resignada em casa, naquela época estava em ordem, naquela época a sociedade estava estruturada. Naquela época em que criança não tinha expressão, porque o pai olhava e a criança se borrava de medo, não tinha diálogo, não tinha o que a gente chama hoje de confronto ou desrespeito à autoridade, pode ter outro nome. Pode ter respeito à alteridade, pode ter o nome de respeito à autonomia, pode ter respeito, simplesmente o nome de respeito. É claro, se você pegar os abusos, se você pegar os extremos, você vai ganhar qualquer discussão se você usar os extremos. Vamos aqui para o centro. Vamos aqui para uma família em que a autoridade do papai e da mamãe é questionada pelos filhos adolescentes. Não é desrespeitada, é questionada. Vamos para uma sociedade em que não existe autoridade absoluta, inquestionável, infalível. Isso é uma bagunça. Não, não é uma bagunça. É uma outra forma de ver. Então, quando as pessoas dizem assim, os militares vão pôr ordem, você pegar crianças de 13, 14 anos nas escolas militares, fazendo ordem unida, marchando, aquele negócio ali, uma lobotomização, sei lá o que é isso. Para criança, claro, a vida militar com a sua dignidade como fruto de uma escolha adulta, ok, é razoável e necessário, elogiável de homens e mulheres que dedicam a sua vida a cumprir um papel digno nas forças militares, inclusive, e cuidam da minha própria segurança, da minha família, da minha cidade. Não estou colocando isso em discussão. Agora, só estou dizendo que transpor a ordem militar dentro da hierarquia militar, da lógica militar de ordem para uma sociedade civil, isso daí é uma violência às liberdades, às consciências e às alteridades. Não é ordem, é abuso, é controle. Não funciona. O tempo do autoritarismo passou. E tem gente que não gosta disso, não gosta de ir para o debate, não gosta de ir para o confronto, não gosta de ser contrariado, não gosta de ser voto vencido. Então, tem uma índole autoritária e vai querer uma sociedade organizada de maneira autoritária. Não é sem razão que um monte de pastor, apóstolo, bispo, tanto da Igreja Católica, porque o movimento católico conservador e fundamentalista e reacionário é gigante, e também evangélico, esses pastores, apóstolos, tudo cabeça autoritária. Você vai na igreja deles, eles são tratados como senhores, como ídolos, claro, eles são autoritários, eles se veem numa liderança autoritária, eles acreditam que existe gente que é mais capaz de governar do que outra. E eles querem isso, essa ordem imposta pela autoridade, e com mandato divino ainda por cima. Esse negócio é um absurdo. Então, acreditar que a gente sair da corrupção, vai entrar em ordem com ditadura militar é muita ingenuidade. É muita ingenuidade. Vamos preferir essa nossa democracia liberal com todas as suas dificuldades, com todas as suas sombras, com todas as suas imperfeições, porque a gente garante os nossos direitos, as nossas liberdades, e a gente vai julgando na urna e vai se educando, a gente vai se lapidando, a gente vai se esclarecendo e vai tentando construir uma outra sociedade aí. Eu queria comentar mais uma coisa que eu acho que eu esqueci. Segue a missa aí, então. Era isso, acho que eu já falei bastante sobre ditadura. Eu acho mesmo que a gente tem que ter uma sociedade livre e democrática, e eu acho um absurdo a gente estar discutindo democracia hoje no Brasil. Então,
Viva a liberdade, viva a democracia, viva uma sociedade de direitos, especialmente os direitos das minorias e dos vulneráveis, porque quem é maioria e é forte, e é poderoso economicamente, socialmente, consegue se defender, né? O rico consegue se defender. Esse rapaz aí que veio em alta velocidade na sua Porsche e causou um acidente, matou o motorista do aplicativo, saiu pela porta da frente da delegacia. Então, rico no Brasil se cuida, compra e vende. Agora, pobre, vulnerável, esses precisam ter seus direitos garantidos. Eu infelizmente não me recordo o nome, mas eu até acredito que esteja preso ainda aquele rapaz do Rio de Janeiro que foi preso com uma garrafa de pinho-sol que ele comprou, roubou, sei lá o que ele fez, uma garrafa de pinho-sol. Rafael Braga, uma garrafa de pinho-sol. Quer dizer, o sujeito mata um outro no trânsito e sai pela porta da frente da delegacia. O outro pega uma garrafa de pinho-sol, deve estar preso até hoje. Quer dizer, é um absurdo. Então, eu quero uma sociedade livre, democrática e de garantia de direitos, especialmente para os pobres e mais vulneráveis, e vou ficar desse lado da história até quanto eu conseguir. Ligiane, boa noite, Ligiane. Tenho medo das próximas eleições para presidente. Eu também tenho, do acirramento e da violência e da hostilidade do debate público, mas também eu tenho dificuldades com a eleição desse ano aí que a gente vai ter. Já estamos no fervo da eleição, né? Mas sim, eu acho que nós temos que nos posicionar nos universos e horizontes da nossa influência para participarmos do jogo de cidadania da nossa nação, do nosso Brasil. Marcelo Pereira, pior é ver cristão defendendo a tortura e a matança da polícia de Tarcísio. A violência justificada, né? Essa ideia de que tem ser humano desqualificado e que a gente vai matar indistintamente, efeito colateral, fazer a faxina da sociedade, vou limpar essa sociedade onde a sujeira e o que é chamado de lixo é um ser humano. Então, isso é uma sociedade bárbara, né? Isso é uma sociedade que está fora dos horizontes da civilidade. Cleverton, boa noite, Cleverton, obrigado pelo seu comentário. Pastor, como o senhor enxerga... Ih, passou. Consegue voltar? Não. Tá bom. Cleverton, já te acho de novo, tomara. Dan, gay cristão, olha aí, hein? Liberdade não é absoluta, mas, acima de tudo, o autoritarismo não pode ser nosso foco como cristão. É isso aí, não existe liberdade absoluta. Inclusive, não existe nem livre-arbítrio. A gente fala, o livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Você já nasceu brasileiro, você já nasceu num corpo de homem, você já nasceu mulher, você já nasceu no século XXI. Então, tem um monte de coisa que já interferiu na sua liberdade. Você já está limitado e você já está condicionado. Então, liberdade não é absoluto, livre-arbítrio não existe. A gente tem arbítrio, isso a gente tem. E a gente tem responsabilidade pelas nossas decisões, e as nossas decisões, elas são tomadas de maneira responsável no horizonte de possibilidades que a gente tem, o quanto eu tenho de conhecimento, o quanto eu tenho de relações e de acesso a recursos para minha informação, quanto eu tenho de apoio para tomar as minhas decisões, o quanto eu tenho de apoio, inclusive, para o dia seguinte das minhas decisões, e isso a gente tem arbítrio. Mas liberdade realmente não é, não. Agora, e o autoritarismo também nunca foi saída para lugar nenhum e para nada, né? E, aliás, queria dizer, olha, eu não estou falando de autoritarismo de direita, não estou criticando só essa última tentativa de golpe do bolsonarismo e do governo Bolsonaro e o golpe de 1964 dos militares. Eu acho que Cuba é um regime autoritário,
Venezuela é um regime autoritário, Nicarágua é um regime autoritário, tudo de esquerda. Ditadura é ditadura, não interessa se é de direita ou de esquerda. Ditadura é ditadura e vai ser, para mim, vai ser sempre nefasta. Sempre nefasta. Pastor, como o senhor enxerga o apoio de parte da igreja aos golpes de estados ou suas tentativas? Cleverton, estamos aqui de volta. Cleverton, eu enxergo, eu falei sobre isso agora. Eu